Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, eu e a Heloísa, e hoje a gente vai gravar um vídeo falando sobre os Spike Days que existem dentro dos marketplaces, principalmente, né, no Mercado Livre e também na Shopee, tá certo? Esse vídeo vai ser uma série aqui de 5 das principais dúvidas, perguntas e erros que todos os sellers basicamente acabam cometendo em algum momento do processo, fora, claro, os mais avançados, tá certo? Mas se não for o teu caso, você não fatura aí pelo menos 1 milhão mês ou uma boa grana nesses dias específicos, fica ligado que a gente já vai aqui te passar aqui as principais dúvidas e também o que você pode fazer para ter melhores resultados nesses dias especiais. 11 do 11, 7 do 7, 12 do 12, tá bom? Então fica ligado que a gente vai começar aqui nesse vídeo. Heloísa, já vou te fazer a primeira pergunta, tá? Eu já Bora deixei lá, aqui bora lá. anotado, já escrevi no bloco de nota e vou te fazer a primeira pergunta que já é uma bomba. Posso começar? Tá preparada? Prontíssima. Olha só, tá? Como estruturar, a primeira, como estruturar um plano de 30 dias antes de um Spike Day, como o 11 do 11 ou 12 do 12, como eu mencionei, para garantir estoque, logística, margem de lucro e também evitar os prejuízos. Como é que o pessoal pode se organizar em relação a isso? Vamos lá, Gui. Vamos falar direto ao ponto e falar de coisas óbvias, né? Como que a gente faz para estruturar esses 30 dias antes? Eu vou analisar aí o meu curva A, B e C, tá? Vou trabalhar com eles, então analisar nos últimos 90 dias, tá? Então, para estruturar os próximos 30, eu analiso 90. Então, nesses últimos 90 dias, o que vendeu mais dentro da minha loja? Foi meu curva A, meu curva B ou meu curva C, tá? E a partir disso, eu vou escolher produtos para promocionar. Aqui, pela Icon, a gente tem uma estrutura estratégica um pouco diferente do que a gente está acostumado no mercado, porque a gente não faz só o curva A, tá? Então, precisa ter uma estratégia interessante para quê? Para trazer esse público nessas datas, né? Antigamente a gente tinha elas meio que mês sim, mês não, mas agora, a partir de janeiro, a gente já sabe, tá? Isso é novidade, então a gente já sabe que a gente vai ter ao longo do ano, todo mês aí, uma Spike Day, e é importante que você saiba e tenha mapeado o seu curva A, B e C. Maravilha, Elô, maravilha. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Deixa eu até agora encontrar aqui. Ó, quais são os 3 principais KPIs mais críticos para decidir se um Spike Day foi lucrativo de verdade, além do GMV, e como calculá-los em tempo real no Seller Center ou Central de Vendedor? Isso. Pelo central do vendedor, a gente vai analisar através das métricas, né? Eu vivo batendo na tecla de que a gente precisa todo dia tirar um tempinho ali para fazer aquela análise diária do dia, de como foi a movimentação. E, gente, na Spike Day não é diferente. Então, eu vou analisar na curva dos meus produtos quais a participação, né, dentro do Mercado Livre. A gente tem lá em métricas isso, a gente já consegue saber e é realmente o pulo do gato aí do momento para que a gente consiga mensurar e ter mais certeza. Então, lá em métricas eu consigo verificar a porcentagem de cada produto, seja ele curva A, B e C, ou seja ele o produto que eu mais vendo. Através disso, a gente vai olhar ali o número de visitas, né? Como que está essa impressão, como que está o número de cliques, se ele realmente está convertendo e potencializar isso num futuro Ads também. Então, digamos assim, que quem já faz essa projeção de publicidade Ads já vai ficar um pouco mais fácil conseguir fazer uma Spike Day legal dentro do Mercado Livre. Falando amplamente já de Shopee, a gente tem a central do vendedor, onde a gente também tem lá em desempenho de conta, onde a gente consegue analisar diariamente como foram as vendas, como está essa margem, trabalhar com o ROA certinho, já por publicidade, né? E também lá é interessante que a gente tem essa parte de afiliados um pouco mais forte do que do Mercado Livre nesse momento. A Shopee já vem nessa construção e a gente consegue também mensurar quanto foi de porcentagem para cada produto e também quanto que o nosso afiliado vendeu, né? Então, quanto daquele produto é interessante eu ter dentro da empresa e eu ter trabalhando, vendendo na minha loja. Então, é importante analisar a métrica nos dois casos. No Mercado Livre,
A gente está com um painel muito mais atrativo do que a gente tinha, demorou um pouquinho para a gente acostumar, mas agora a gente já está totalmente ambientado e já consegue trabalhar melhor com ele e utilizar as estratégias melhor. Acredito que a Shopee, agora virando janeiro, já venha numa pegada mais forte também e trocando dados dessa exposição, já que eles brigam aí diretamente para ver quem sai na frente. Mas nesse quesito a gente está com o central do vendedor da Shopee um pouquinho, né, desatualizado, digamos assim, um layout antigo, mas acredito que virando janeiro aí já deve formalizar uma nova atualização e novos índices para a gente trabalhar melhor nas estratégias. Show, eles estão sempre se atualizando e modificando, a gente tem que ficar atento, porque às vezes vem mais do que uma atualização de layout e a gente acaba tendo prejuízo ou perdendo performance, É isso aí. né? E até queria contar essa matéria aqui, ó, que eu encontrei que eu acho relevante até mostrar para o pessoal, que é o seguinte, ó, o impacto das datas duplas no e-commerce, tá? Esse dado aqui acredito eu que é de 2024, tá? Porque a gente não está ainda no 11 do 11, tá bem próximo do dia que a gente está gravando esse vídeo, mas ainda não aconteceu. Então, ó, no 2024, o 11 do 11, globalmente movimentou 203,6 bilhões de dólares em um único dia. Um valor quatro vezes superior ao faturamento anual do e-commerce brasileiro, tá? E aqui da parte da Shopee, tá? A gente teve aí dados bem relevantes também que a gente conseguiu. Opa, peraí que eu mudei a matéria. 40, é que eu queria mostrar que são 40 mil pedidos por dia, no dia que tiveram ali dentro da Shopee. Só pegar a informação aqui. Aqui, ó. Ultrapassou a marca de 40 mil pedidos por hora. Não foi nem por dia, por hora. Tá? Por hora. Então, assim, são ferramentas que a gente pode utilizar e ter um resultado extremamente agressivo se a gente, né, tiver bem posicionado lá dentro. E, Elô, já vou te mandar aqui a próxima dúvida, tá? Qual a Tá. categoria de produto tem maior potencial de efeito viral? Essa aqui é interessante. Durante um Spike Day, por exemplo, né, com o 12 do 12, por exemplo. E como usar os bundles, mais os cupons para a gente transformar, por exemplo, R$ 30 reais de ticket médio em 120, por exemplo. Ó, se a gente for pensar 3 anos atrás, a gente falaria aí de eletrônico. Galera muito vidrada em eletrônico, quero trocar meu celular e quero um fone novo, né? Eu que sou uma pessoa que não ando sem fone, tô sempre tendo que comprar um fone, né? E a gente quer sempre aí utilizar do eletrônico. E por muito tempo, eu acho que essas datas, o eletrônico reinou aí, né? Em primeiro lugar, mas hoje está muito diversificado. A gente mesmo tem um case aqui na consultoria, na Envy, onde não é, um item, não é um nicho tão, digamos assim, procurado dia a dia, que é um nicho do agro, e ela já performou aí nessa primeira semana de pré-black que a gente fez. Então, falar de categoria hoje, todas elas têm potencial de crescimento e todas elas é, podem aí se destacar. A gente tem em métricas no Mercado Livre, a Shopee ainda não tem isso, mas lá em métricas na parte de concorrência do Mercado Livre, a gente consegue até estava olhando ontem as categorias que caíram, né, de projeção. E muito vai também do período sazonal e do que acontece de final de ano, né? Então, vai se encaminhando aí vão vindo algumas categorias. O que eu gosto de sempre frisar e dar como dica é trabalhar o antes, né? Trabalhar esse pré. Então, como que eu faço para trabalhar esse pré? Eu vou ver as campanhas que estão disponíveis para mim dentro do meu nicho e trabalhar o desconto dentro dessas campanhas. Então, falando do nicho que não era tão competitivo, que era do agro, e a nossa mentorada já conseguiu um resultado expressivo, é mais porque ela trabalhou antes. Então, ela trabalhou nas campanhas que era realmente para ela, né? Então, casa e decoração, um outro estilo que a gente tem aqui também. Então, é trabalhar essas campanhas antes, que isso tudo vai aquecendo, e a hora que chegar aí na Spike Day, vai ser sucesso com certeza, vai vender. Então, basicamente, não é um trabalho específico de um dia, é um trabalho de antecipação, a gente Isso. consegue extrair os resultados. Isso, é sempre pensar, Gui, no antes, tá? Sempre 60 dias antes, 30 dias antes, e fazer movimentações que fazem sentido dessa conta. Porque de repente eu tô lá
no Mercado Livre, no Central de Promoções, eu sou do nicho de beleza e eu faço uma promoção dentro de casa e decoração. Não faz sentido, já vi isso, tá? Tive a semana passada aqui um amigo que me procurou e a hora que eu abri o Central de Promoções dele, ele era nicho de tintas e aí tinha lá uma promoção que não tinha nada a ver. Ele estava participando de um Central de Promoções de beleza, né? De cuidados pessoais. Eu olhei e falei, o que que você está fazendo aqui? Então ele nem sabia. Então, assim, é potencializar isso que a plataforma entrega, né? Então, quais são as ferramentas lá dentro que eu consigo trabalhar o meu negócio, direcionar melhor o meu negócio? Existem várias, tá? Existem várias e tanto a Shopee quanto o Mercado Livre querem que a gente trabalhe com elas para potencializar o resultado. Tem gente trabalhando sim legal e ganhando dinheiro, e tem gente que não tá, deixa para lá, faz quando dá e aí não consegue performar em datas iguais e acha que é a economia, é a venda que não está boa. Gente, não é. Realmente é um conjunto de ações que, se você não executa, dificilmente você vai conseguir performar nessas datas, porque tem muita gente executando e trabalhando legal. Perfeito, Lu, perfeito. Já vou te mandar aqui a próxima pergunta, tá? Ó, é possível escalar vendas em Spike Days sem depender 100% do Ads, tanto de Shopee quanto de Mercado Livre? E se sim, qual a combinação mínima de orgânico mais as promoções que gera 50% de faturamento sustentável, por exemplo? Ó, a gente tem um case legal aqui na Envy, né, com o método da Ecom Performance Pro que a gente fez, que foi um case de movelaria, onde a gente ficou muito tempo sem usar o Ads. A gente só fez o Ads agora aqui, mas a consultoria está com a gente aí tem mais ou menos 2 anos. Ele tem um faturamento muito legal, chegando a 300 mil aí já, né? Quando chegou para a gente, ele tinha mais ou menos 50 mil reais de faturamento. E o que que eu fiz, né? O que que a gente implantou, eu e Guilherme, para a gente não precisasse usar tanto o Ads, porque o cliente não queria e porque ele queria trabalhar organicamente. Os anúncios foram totalmente otimizados e estruturados. As fotos deles são fotos profissionais, de fotógrafo profissional, de agência profissional. A descrição está totalmente padronizada com o que o Mercado Livre deseja. E aí, com isso, a gente não trabalhou ads, tá? A gente não trabalhou nem na Shopee e nem no Mercado Livre, e conseguimos essa base orgânica. Quando a gente não trabalha com ads, não estou falando aqui para vocês esquecerem do ads, abandonar e nunca trabalhar. Não, ele é um potencializador, tá? Ele vai te dar uma impulsão para você performar, para você conseguir visita, tá? Não é que você vai apertar o Ads e vai vender é, só com Ads. Não vai dar certo se o teu anúncio não tiver otimizado. Eu sempre falo aqui que a gente precisa ter estrutura de anúncio, tá? Mas, voltando aí, como trabalhar organicamente é isso: otimização de anúncio, estruturação de foto, criação de vídeo. Hoje está muito legal a parte de IA para você criar esse vídeo, ficou um pouco mais fácil, um pouco mais confortável de fazer isso. E dentro do Mercado Livre, para você que fala assim, eu não tenho tanta condições de investir numa foto, de fazer em estúdio, ó, a IA do Mercado Livre está convertendo. Apesar de muita gente aí falar que não dá certo, mas você fazer a sua foto ali, tá? Não oriento você fazer o seu portfólio inteiro com IA, mas de repente aquele produto que você não conseguiu uma foto legal, trabalha ele dentro do Mercado Livre, dentro da IA do Mercado Livre, que vai dar certo. A Shopee, a gente tem uma situação muito legal que eles têm algumas campanhas internas que você é parecido com o Central de Promoções, né? Que na verdade o Mercado Livre meio que copiou aí, mas a gente tem algumas coisas que você é elegível a participar da campanha. Então, eles fazem lá o movimento da moda, né? Vamos imaginar, novembro da moda, tá? E aí, você participando dessas campanhas elegíveis, você vai utilizar menos ads, né? Você vai ter um fluxo aí mais orgânico e fica como dica também a construção da página da Shopee, tá? Ela é o movimento mais orgânico que a gente tem quando o seu banner está atualizado, quando a sua loja está
estruturada, é clicável ali, né? Eu entro na loja e consigo comprar, consigo ver todos os produtos perfeitamente, não só aquela vitrine chata, né? Então, atualizar a decoração da loja da Shopee é um potencial aí orgânico para você converter com cupons também, para não estar utilizando tanto ads. E no Mercado Livre é trabalhar o central de promoções para que você dê o desconto e para que fique aquecida aí a sua base para chegar nas datas e ser legalzinho aí funcionar. Maravilhoso. Sensacional, várias dicas importantes. E até vou agregar uma parte que é a questão do Ads. Pessoal, não adianta você investir somente em Ads se, como a Heloísa falou, a tua página, o teu, vamos dizer assim, o teu negócio ele não está preparado, vamos dizer. Seja no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, no Instagram, um site próprio que seja, um e-commerce próprio, no caso. Porque assim, se você não tiver tudo muito bem esclarecido, boas fotos, ótima descrição, e tirar as dúvidas de todo mundo, provavelmente a tua taxa de conversão de vendas vai ser muito baixa ou abaixo do que poderia ser. Então você tem que ter uma preparação, como a Heloísa falou, a IA está aí para ajudar, só que não adianta ficar fazendo tudo fake e depois chegar lá na casa da pessoa é outra coisa, né? É igual o pessoal faz no Tinder, e bota um monte de filtro e quando chega a pessoa meio que toma um susto. Então não dá para fazer nesse É isso formato. aí. É isso aí. Noela, eu vou te mandar a última pergunta, e para mim a melhor pergunta que a gente tem hoje, que é a quinta pergunta, que é essa daqui, tá? Se você, Heloísa, tivesse que escolher apenas um único erro para nunca cometer num Spike Day, baseado aí nos casos reais que a gente já teve, que você comentou, qual seria e como evitar no checklist, sei lá, de 3 passos? Ou como é que tu organizaria para não cometer esse único erro que tu acha o pior de todos? Eu evitaria o desespero, né? Porque nessa hora aqui, ó, na véspera, o cara ele já tá desesperado, ele começa a queimar produto. Então ele não sabe a margem dele, ele não tem estrutura. Então assim, se não dá para participar dessa, vamos para a próxima. Estrutura os 30 dias aí, faz uma gestão legal, atualiza seu RP, né? Atualiza sua margem de lucro, acompanha sua concorrência primeiro, como tá, e aí no outro mês você vem com mais consistência, com mais segurança, sabendo que qual é o desconto que você realmente pode dar, né, com o seu fornecedor ali, trabalhar esse movimento de compra, porque, Gui, muito que acontece para a gente poder dar um desconto legal, eu tenho que trabalhar com o meu fornecedor diretamente. Então, é conversando com o cara, se entendendo ali, vendo o que que ele pode fazer para você comprar o produto dele com desconto, e é nessa barganha aí que você vai conseguir depois estruturar a sua loja. Mas eu não faria um erro que é cometido sempre aqui, sempre chega para mim nas mensagens, no Instagram ou no WhatsApp, nossa, falta um dia, vou queimar, vou dar 15, 20% de desconto no meu produto para amanhã vender. Cara, você pode até vender, mas você vai ficar aí no prejuízo, porque ou você não vai ter produto para atender todo mundo e não vai ganhar o que deveria ganhar. Então, assim, estrutura primeiro os 30 dias antes, veja sua margem, seus produtos curva A, B, C, e aí vem para a próxima, todo mês vai ter, tá? Já estou soltando aqui de antemão que as plataformas começaram aí, estão começando aí a brigar entre si, né? Isso é bom para nós em alguns pontos, mas a gente já sabe que todo mês vai ter. Então, assim, comece a se organizar para trabalhar profissionalmente, tá? As plataformas não estão aceitando mais vendedores amadores. A gente já vem falando isso tem um tempo e cada vez mais esse fato vai ser relevante para quem está no game. Então, se eu sei jogar, né? Se eu sei dar o meu especial ali, eu vou seguir. Se eu não sei, eu vou ter que aprender. Então, é possível aprender e estruturar com qualidade aí e consistência. Então, os principais seriam a gente ter organização, ter estrutura e não agir na base do desespero, porque Isso. quanto menos Não, controle a gente tem, maior a chance de ter um prejuízo, ou de, às vezes, até ter uma conta suspensa, por exemplo. exatamente, tá? Porque não entregar produtos dá suspensão de conta. Então não adianta eu vender 10 mil e não tenho para entregar. Vai dar problema para você, vai gerar reclamação, vai gerar penalidade na Shopee. E aí é tudo que a gente não quer, tudo que a gente não quer ter
é uma loja com problemas e cliente reclamando, tá? É isso aí, cara. Pessoal, nesse vídeo, essas foram as dicas, essa troca de ideias, essas perguntas. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, também dar like no vídeo. E se for o caso, aí, compartilhar. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Elô, há mais algum detalhe que você queira complementar? Bora seguir os perfis aí no Instagram. Vamos deixar aqui os cupons de desconto das ferramentas que a gente trabalha para otimizar aí o seu resultado. E é isso. Curte e compartilha nosso conteúdo. Valeu, até mais.